O Tribunal de Contas da União concluiu que houve fraude de um prejuízo de 418 milhões de reais em aporte feito pelo BNDES ao frigorífico Independência em 2008. Em relatório que será julgado amanhã, os auditores da Corte pedem que os então gestores, tanto do banco quanto os administradores da empresa, que faliu e teve ativos adquiridos pela JBS, sempre ela, JBS, em 2013, sejam condenados a ressarcir as perdas. Essa auditoria que foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo nos mostra esta relação promíscua do setor público com o setor privado, razão de muitos dos nossos dilemas. Ontem foi preso o ministro Gedel Vieira Lima. E, apesar de toda essa turbulência política, nós percebemos que as instituições estão funcionando adequadamente, com independência, com soberania e, eu diria até, senador, uma estabilidade nas relações. Nós temos aqui um conflito, temos uma profunda crise política, mas na economia, o mercado financeiro, que é a área mais sensível do setor econômico, poderia estar dando uma situação de absoluto descontrole em relação, por exemplo, à oscilação do dólar em relação ao real, uma desvalorização muito grande da nossa moeda, e não. O dólar tem uma variação muito pequena no dia de hoje, um dia depois da prisão de um dos principais assessores do presidente da República, ninguém mais, ninguém menos do que Gedel Vieira Lima. Então, o dólar está tendo uma oscilação muito leve, poderia-se dizer, de um analista financeiro, 3,3 reais por dólar, e as notícias que vieram também de que ontem o superávit da balança comercial chegou a 7,1 bilhão de dólares, o mais alto em 30 anos ou 29 anos, e a produção industrial, uma das maiores para o mês de maio, 0,8% o crescimento da produção industrial. Ora, se a gente olha esses dados, parece uma desconexão entre o que está acontecendo na área política e institucional, com prisões de figuras proeminentes, com o presidente da República denunciado, mas a economia, mal ou bem, está caminhando, significando dizer que, pelo menos, o ministro Henrique Meirelles e o comando do Banco Central estão conseguindo transmitir ao setor econômico financeiro alguns sinais de estabilidade, o que é relevante. Então, nesses aspectos, me parece fundamental que reconheçamos, primeiro, que Operação Lava Jato, e agora há pouco o senador Capia falou sobre o envolvimento de muitos políticos com financiamento de campanha, a Operação Lava Jato ela veio exatamente para fazer uma depuração, eu penso, e é isso que a sociedade e a população quer, acabar com a corrupção. O que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, um escândalo que não há nem como você qualificar o que aconteceu no Rio de Janeiro em relação ao transporte coletivo urbano. Então, é preciso realmente passar esse país a limpo em todas as áreas, nos estados, nos municípios, na União que nós estamos vivendo agora. Mas o que é relevante, no meu modesto entendimento, senador, é que tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, apesar de todas as divergências que existem em relação a certas manifestações dessas autoridades, dessas instâncias, estão representando aquilo que a sociedade aspira. E não adianta querer fazer confrontação, vamos desafiar o juiz Sérgio Moro, vamos desafiar o Janot, vamos desafiar quando vier a Raquel Dodge, que será substituta de Rodrigo Janot. Não adianta, porque a lei é para todos e não adianta reclamar, tem que cumprir a decisão judicial, porque os julgamentos são feitos dessa forma. Então, eu queria, em relação ao BNDES, também lembrar, eu sou autora de um projeto de resolução número 2 de 2014, que está com a relatoria na CAI, do senador Ricardo Ferraz, criando limites e definindo condições para o endividamento e para operações de crédito externo e interno e concessão de garantia da União pelo BNDES. Isso não foi votado, eu acho que mais oportuno do que agora, nós temos que aproveitar esse momento. E olha que este projeto de resolução é de 2014, isso está acontecendo agora em 2017, portanto faz 3 anos que eu estou lidando com essa matéria, quando havia dúvidas sobre aqueles financiamentos do Banco de Mariel em Cuba ou outros financiamentos em relação à Venezuela. Esse projeto altera a resolução 50 do Senado, que atualmente só disciplina as operações com recursos orçamentários da União. Penso que está na
na hora de fazermos o nosso dever de casa. E apenas aqui para refrescar a memória, eu quero me valer, aqui se comenta muito, de uma análise feita, e não é a senadora Ana Amélia que está falando, é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. O ministro participou, junto com o nosso colega senador Armando Monteiro, ex-ministro de Indústria e Comércio, ele participou de um seminário que foi realizado em Londres, na Inglaterra, discutindo o Brasil. E o ministro, neste fórum, realizado em maio, defendeu as reformas da Previdência, trabalhista, política e eleitoral. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao falar, o ministro da Previdência disse que a soma dos sistemas público e privado custa o correspondente a 54% do orçamento brasileiro, mais do que o dobro do que é gasto com educação, saúde e benefícios sociais. Ele também classificou a Previdência como responsável por uma perversa transferência de renda. Abre aspas, palavras do ministro Barroso, os 32 milhões de aposentados da iniciativa privada custam o mesmo que 1 milhão de aposentados do poder público. Ao dividir dessa forma desigual, meio a meio, toda a arrecadação da Previdência, o resultado é que a maioria pobre dá dinheiro à minoria mais endinheirada. Não é a minha palavra, é do ministro Luiz Roberto Barroso, senador Capiberibe. Abre aspas, frase do ministro Barroso. Quando vejo um pobre ser contra a reforma da Previdência, tenho pena. Ele está sendo enganado. Ministro Roberto Barroso, fecha aspas. Então, eu queria apenas trazer à tona essa discussão e lembrando também que, naquela mesma oportunidade, o nosso senador Armando Monteiro mostrou que, de toda a riqueza produzida pelo país, no nosso PIB, de 6,3 trilhões em 2016, 1/3 é apropriado como custo pelo Estado. E mais, nos últimos 25 anos, as despesas dos governos cresciam 6% ao ano ao longo desse tempo, enquanto a economia patinou, cresceu muito pouco a maior parte desse período. Então, veja só, 33% é apropriado com o custo do Estado brasileiro, que é um tema também que vem ocupando a atenção do ministro Roberto Barroso, que esses dias também, conversando sobre isso, ele falou muito sobre o tamanho do Estado, que a sociedade já não suporta mais pagar o tamanho desse Estado ineficiente e que não responde adequadamente às demandas da sociedade. Embora o cidadão receba mais atendimento de municípios e de estados, é a União que fica com a parte do leão, 65%, ou 1,3 trilhão de reais. Estados arrecadam 500 milhões e municípios 200 milhões. Ou seja, a economia brasileira trabalha 1/3 do tempo para gerar receitas para o Estado gastar com sua máquina. E o dinheiro fica em Brasília, longe da cidadania. Longe da cidadania. O mais grave sobre isso, no entanto, disse, nem é trabalhar tanto para o governo, mas atender a difícil e confusa carga tributária. As empresas gastam 2.300 horas por ano com a burocracia tributária. Este é o Brasil que quebrou, faliu há muito tempo e nós temos que nos dar conta dessa realidade dramática que é paga pelos mais pobres, E é isso que nós temos que enfrentar. Felizmente, estamos vivendo uma crise política profunda, uma crise ética moral. Mas, felizmente, há um lado que nos anima, que é a estabilidade institucional, o Judiciário funcionando, o Ministério Público funcionando, e nós aqui, aos trancos e barrancos, fazendo o que podemos fazer para não deixar este país ir ao caos. Muito obrigada.